Bom, sou Josi Padilha, né? Sou terapeuta holística e principalmente radiestesista. Eu trabalho com radiestesia já fazem 10 anos, né? E aí, através da radiestesia, a gente acaba trabalhando com vibrações e com frequência. Então, o meu trabalho com a aromaterapia é junto com a radiestesia. Eu faço os meus diagnósticos, eu faço o meu protocolo todo através da vibração e das frequências, tá? E aí, por isso que eu estou colocando para vocês esse meu trabalho, né? Apresentando para vocês uma outra forma de ver a aromaterapia. Porque normalmente a gente faz o diagnóstico como? A gente vê o que está acontecendo com a pessoa e aí a gente vai lá no olhinho e fala, este óleo que é legal de colocar. E dentro da radiestesia, nós medimos a vibração, nós medimos a energia, para aí poder usar o óleo melhor daquela situação. Então, hoje o que eu vou apresentar para vocês é uma outra forma de abordagem de aromaterapia, tá bom? Começa aí, óleos essenciais, vibrações e frequência. A matéria não existe, tudo que existe é energia. Bom, a partir dos estudos e das pesquisas, né, da mecânica quântica, essa realidade sobre a energia está em tudo, ela tomou uma outra proporção dentro da comunidade científica. Então, hoje, é muito comum a gente dizer isso, né? Tem lá a frase do Einstein, e tudo é mais normal que a gente acredite nisso, que a gente possa usar isso. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Esse é o Nikola Tesla, que é cientista e inventor, e uma das coisas que ele inventou foi o carro elétrico. Né? Aí tem a corrente alternada, então, olha que legal, né? Ele é um dos inventores aí. Hoje em dia se fala muito das empresas dele, porque ele, em relação à energia, na nossa época, ele é o mais importante, né? O universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional emergindo de algo mais profundo e sutil. Quem falou isso foi o Heisenberg, que é um dos pais da mecânica quântica, num seminário na Universidade de Munique, em 1968. Então, assim, o que eu quis mostrar? Que não é de agora a gente falar de energia. As pessoas acham que essa coisa do estudo da energia tal surgiu agora, que todo mundo está falando, nova era e tudo, e não é assim. Dentro das leis, das 7 leis herméticas, nós temos a terceira lei, que é a lei de vibração, onde fala nada está parado, tudo se move, tudo vibra. No universo, todo movimento é vibratório. O todo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam e vibram com seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso. Das galáxias às partículas subatômicas, tudo é movimento. Eu não sei se vocês já fizeram um teste. Eu, quando era menor, sabe quando a gente deita na carteira da escola, que antigamente era de madeira, tinha um barulho. Isso sempre me marcou, fazia vum, 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 vum. E eu achava aquilo o máximo, porque eu falava, gente, olha, de onde vem esse barulho, né? E é exatamente a energia se movendo. Então, quem tiver aí alguma dúvida, coloca o seu ouvido numa madeira, numa mesa, alguma coisa assim, que você vai sentir esse barulho. Você vai sentir o barulho, hein? Não estou falando que você vai ouvir, não. Você vai sentir. Olha que legal. Gerador de frequências. Na década de 1920, olha só há quanto tempo, um cientista, Royal Raymond Rife, criou um sistema gerador de frequências que era capaz de tratar um número variado de doenças. Rife teria descoberto que cada micro-organismo possui uma frequência específica e que, quando se emite sobre estes uma frequência mais alta e adequada, eles morrem. Uma substância com uma alta frequência é capaz de eliminar qualquer doença em vibrações abaixo de 58 Hz. Monitor de frequências. Em 1992, o Bruce Taino construiu o primeiro monitor de frequências do mundo. Taino pôde determinar que a frequência média de um corpo humano saudável durante o dia
vai de 62 a 71 Hz, que é quando a gente está no dia a dia, né? Aí você se mexe, você tem as suas preocupações, então por isso que dá essa variada. Bom, então quando a frequência cai, o sistema imunológico ele fica comprometido. Então, se a sua frequência ela cai para 58 Hz, você começa a ter sintomas de gripe, de resfriados, né? Corpo dolorido, começa a se sentir cansado. 55 Hz, você tem a doença como a cândida, que podem tomar conta. 52 é o Epstein-Barr, que é um tipo de herpes, né? Que dá na garganta e tal. 42, o câncer. A dor de cabeça e enxaqueca são dores de cabeça, são causadas por um distúrbio nos campos eletromagnéticos nos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Vocês lembram quando a gente fala de fazer com o peppermint lá? A gente coloca nas fontes, né? Tanto do direito quanto do esquerdo. Prestem atenção nisso, hein? Não esquece essa informação, não. Quando a frequência varia mais do que 3 Hz, dores de cabeça aparecem. Se a frequência varia em mais de 10 Hz, as dores de cabeça, ela se torna um tipo de enxaqueca, tá? Essa máquina do Tânio, que a gente falou, que media os Hertz, ela foi certificada como 100% acurada e tem sido utilizada atualmente nos Estados Unidos para pesquisas no campo da agricultura. Essa máquina ainda existe, com esse tipo de frequência, né, e vibracional, trabalha com essa tabela também, tá? Frequência das substâncias que comemos, respiramos e absorvemos. Muitos poluentes possuem baixa frequência e induzem o corpo a uma queda e enfraquecimento da sua frequência. Para quem gosta de alimento processado e enlatado, olha a má notícia. Alimentos processados ou enlatados possuem uma frequência de 0 e tendem a abaixar as frequências saudáveis do corpo, levando ao surgimento de doenças degenerativas. Quando começou a se falar sobre essas frequências e sobre o que a gente podia comer, o que era legal de comer e a vibração disso, a primeira coisa que falou é que nós temos um corpo muito inflamado, né? Por causa da quantidade de coisas que a gente come que não tem uma frequência boa. Os alimentos frescos, né, começam com frequências acima de 15 Hz. Ervas secas de 12 a 22 Hz e ervas frescas de 20 a 27 Hz. Então, ó, gente, a partir de agora, vamos melhorar essa alimentação. O Fernando, que é vegetariano, que deve comer todas as coisinhas fresquinhas assim, não tem esse problema. Aí é aquela parte que a gente gosta. Frequência dos óleos essenciais. A frequência de óleos essenciais começa em 52 Hz e chega até 320 Hz, que é a frequência do óleo essencial de rosa. Essas frequências altas criam um ambiente no qual doença, bactéria, vírus, fungos, câncer, eles não sobrevivem. Tá? Então, a gente não está falando de curar, a gente está falando de sobreviver. Né? Então, a frequência é alta e aí esses vírus, né, acabam não sobrevivendo. E aí tem um estudo que acho que a Marisete já falou até para a gente, que é um estudo de comprovação. E o estudo, médicos selecionaram 2 homens jovens que possuíam uma frequência de 66 Hz. Um segurou, tá? Atenção, segurou nas mãos café e sua frequência caiu para 58 Hz em 3 segundos. O outro tomou o café e sua frequência caiu para 52 Hz em 3 segundos. O homem que tomou o café não recebeu nenhum óleo e sua frequência levou 3 dias para voltar ao normal. O outro homem que só segurou o café recebeu certos óleos essenciais para inalar e sua frequência se normalizou em 21 segundos. Olha que máximo, que maravilhoso isso. E aí, por que isso acontece? Porque o odor é uma radiação eletromagnética. Então, por que começou a se estudar e foi procurar a aromaterapia? Porque descobriu exatamente isso, que o odor é uma radiação eletromagnética. Olha que magnífico. E quem descobriu isso foi o Dr. Reijo Mäkelä, né? Que ele é da Finlândia e tem realizado
trabalhos com eletromagnetismo. Ele descobriu que um odor é uma radiação eletromagnética de moléculas e átomos específicos. Olha isso. Para quando a gente fala que a aromaterapia é só um cheirinho, não é só um cheirinho, não. Essa radiação, ela muda o estado eletromagnético da membrana mucosa que a recebe. E essa alteração em sua atividade é transmitida ao centro correspondente no cérebro. Isso explica porque cães conseguem sentir o cheiro de uma tempestade muito tempo antes dela aparecer, como tubarões podem tão rapidamente sentir o cheiro de sangue e estados de medo na água, e como constituintes de óleo imediatamente ser percebidos pelo cérebro. Tá? Então, olha aí a gente mostrando, né, comprovando que a aromaterapia é uma terapia que funciona muito e tem muito a ver com frequência, né, e vibração. Campos de energia eletromagnética viajam muito mais rápidos e de forma direta do que o movimento das moléculas. Os óleos essenciais e frequência ideal, segundo Gary Young, autor do livro Aromatherapy: The Essential Beginning. Nossa, Fernando, era você que tinha que falar isso. A química, né, e frequência dos óleos essenciais tem a habilidade de ajudar em manter uma ideal frequência do corpo no nível no qual nenhuma doença exista. Então, o que acontece? Na verdade, a gente muda a frequência, né, do nosso corpo através dos óleos essenciais. Então, usando os óleos certo, com os hertz certo, nós conseguimos fazer com que o nosso corpo tenha uma reação de bloquear tudo aquilo que não é legal para a gente. Então, elevar a frequência de nossa vibração corporal. Experiências feitas com aromas e fotografias do campo energético humano, aura, que é aquele foto Kirlian, né? Mostraram que os óleos essenciais possuem um profundo impacto nas radiações coloridas emitidas. Então, o que eles fizeram? Eles fotografaram essa parte do aroma mesmo, né? do óleo essencial, então, a parte do aroma. E aí, o que aconteceu? Via que o desenho, né, feito tinha toda uma cor muito parecida com a nossa aura, tá? Sabendo utilizar o óleo essencial com a energia certa, é possível começar a elevar a frequência de nossa vibração corporal e responder melhor aos efeitos advindos dos diferentes tipos de estresse psicológicos que vivemos. Então, além das formas pelas quais os óleos essenciais são usualmente empregados, existem também sistemas de tratamento visando aproveitar sua energia. Cada planta produtora do óleo possui uma energia específica que pode ser trocada e aceita como fonte de um novo padrão vibratório pelo nosso corpo. Então, o que acontece? A gente está ali passando por uma experiência e quando a gente usa o óleo, nós mudamos a nossa vibração. E aí, conforme essa vibração, claro, a partir de todo um estudo, uma pesquisa, um diagnóstico, né? Você fazendo essa mudança, a pessoa acaba ficando protegida com esses óleos. Defesa das plantas, que aqui eu acho que assim, é uma grande explicação para a gente de como que funciona, por que funciona. Podemos dizer que se uma planta nasce num ambiente estressante, submetida ao ataque de fungos, lagartas ou cochonilhas, esta planta cria um certo aroma para repelir estas pragas e conseguir salvar sua vida. Ela cria uma frequência vibratória que representa isso. Então, como é que isso funciona? A planta está lá no ambiente e ela tem aqueles inimigos, né? Que vão chegar até ela, que querem atacar. Ela cria um aroma com uma determinada vibração, que vai afugentar aquele inimigo, tá? E aí, quando nós usamos, né, quando a gente está passando por uma situação semelhante àquela que ela sente medo, ou ela fica insegura,
Então, assim, tudo isso está ali no óleo, todas essas informações. Então, ela pega e passa isso, né, nessa frequência vibratória. Quando nós usamos o óleo e passamos pela mesma situação, nós temos a mesma defesa. Olha que legal isso. Assim, olha só, quando nós, seres humanos, estamos vivendo um tipo de estresse semelhante em nossa vida, quando somos atacados pelos nossos pensamentos, devorados pelas nossas preocupações, seja no trabalho ou na família, e não conseguimos resistir de forma adequada a isso, tudo está na hora de reaprender a se readaptar, a fazer como a planta fez, criando atitudes e comportamentos que irão afetar esses miasmas mentais que geram doenças. Então, o que acontece? Nós vamos mudar essa vibração, porque nós vamos mudar o cheiro, né? Mudar o aroma, mudar o odor. E isso nós vamos fazer através do quê? Do óleo essencial. Quem vai ser o nosso grande alimentador, né? Ou que vai levar a gente a acertar isso, vai ser o óleo essencial. Devemos, assim, assumir um novo padrão vibratório, elevando nossa frequência. Ao utilizarmos o óleo de uma planta que viveu este tipo de estresse, absorvemos sua energia, seu padrão, entramos em contato direto com a sua essência, ou seja, com a sua alma, né? Nós pegamos o quê? O que a gente trabalha? A gente trabalha com a alma daquela planta, que tem o seu magnetismo. Então, olha que maravilhoso isso. Eu sou uma aromaterapeuta vibracional totalmente apaixonada pelo que eu faço, né? Principalmente por perceber tudo isso. Perceber que não é só você cheirar, não é só você colocar lá no travesseiro, não é só isso. Você muda muito mais do que isso. Você tem nas suas mãos não é um instrumento, né? Mas uma técnica, gente, um diamante. Se tem um diamante, é uma joia, né? Porque você consegue fazer muita coisa através dele. Você consegue ter o bem-estar, você consegue trazer para você uma melhoria, uma felicidade muito grande. E basta o quê? Você começar a usar. Claro que dentro deste começar a usar, você tem aí, ó, primeira coisa que ele fala, vamos mudar esse padrão vibratório. O padrão vibratório, ele muda só com óleo? Não. O óleo ajuda muito, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Assim, reaprendemos de forma sutil, energética, como no uso da homeopatia ou da terapia floral, a reagir de uma outra maneira aos fatores do meio ambiente e a doença deixa de ser uma realidade. Porque você não está mais vibrando nela. Você está vibrando alto, você está vibrando numa melhoria, você está vibrando no bem-estar. Né? Então, aí, a partir disso, deixa de existir. A oligoterapia, a ligoaromaterapia, que é oligo do grego, que é pequeno, e arom do latim, que é cheiro, mais o terapeus do grego, né, que é harmonizar e equilibrar. É um sistema de tratamento que utiliza os óleos essenciais diluídos em ultradoses dinamizadas com a função de tratar e restabelecer a saúde. Suas bases e princípios são semelhantes à da homeopatia e da terapia floral. Então, é quando você vai diluindo, diluindo, diluindo. Então, ele trata, ele pega o óleo essencial e vai diluindo ele várias vezes, e aí tem a vibração, tudo, existe todo uma técnica, né, para ser feito isso. Oh, e olha só que técnica maravilhosa, é frequência aromaterapia, né? Que é utilizada a terapia de frequências nas bases dos sistemas do Clark, do Riff e do Becker. E associamos com a utilização de óleos essenciais e uma base gelificada. Isso daí, o Fernando até falou esses dias sobre congelar, né, na gotinha tal, e depois você usar. Faz parte desse tipo de tratamento. Existe também um outro tipo que você congela, como se fosse óvulos, e aí para mulher que tem baixa resistência, que está sempre tendo algum problema, né,
de infecção e tal, usa este óleo congelado. Então, assim, hoje em dia está sendo um tratamento bastante usado, tá? Principalmente com a parte dos óleos essenciais. Então, vamos falar sobre frequência dos óleos, né? Os óleos com maior frequência atuam mais nas emoções, enquanto os de menor frequência atuam mais diretamente no físico, certo? O rosa, inclusive esses óleos, eu fui lá conferir se cada um era desse daí, porque não é todo óleo de rosa, é o rosa damascena. Não é todo tipo de lavanda, é a lavêndula angustifolia, mas precisa sempre prestar muita atenção nisso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um óleo de rosa em casa, e aí ela usa e fala, nossa, não deu o mesmo resultado. Aí você vai ler, não é o mesmo óleo, tá? Então, qual é o óleo que tem a frequência de 320 Hz? É o rosa damascena, doTERRA tem, trabalha exatamente com esse. Eu vi todos eles são os óleos que têm essas frequências. Lavanda, 118 Hz. Mirra, 105 Hz. Camomila azul alemã, 105 Hz. Jonífero, que é o meu, que eu adoro esse óleo, também tem lá 98 Hz. O sândalo, 96 Hz. Angélica, 85 Hz. Hortelã-pimenta, que todo mundo ama de paixão, 78 Hz. O gábano, que é o 56 Hz, e o manjericão, com 52 Hz. Então, vocês entenderam que, assim, quando é alta, né, funciona no emocional, e quando é baixa, funciona no físico, tá bom? Então, os diagnósticos em Hertz. São usadas tabelas com regulagens para o tratamento do campo vibracional. Lembra que eu falei lá que o Taino criou, né, um equipamento, e esse equipamento nos deu esses hertz. O hertz é a unidade de medida derivada para a frequência, a qual expressa em termos de ciclos por segundo. A frequência de um evento periódico, oscilações ou rotações por segundo. Um dos seus principais usos é descrever ondas senoidais, como as de rádio ou sonoras. Aqui nós temos a escala, né, de consciência do Hawkins, que a gente usa como os campos de energia e frequências vibracionais. Eu uso dois equipamentos, eu tenho um medidor de energia, né, eu uso o aurameter e uso o pêndulo também, porque eu trabalho com o pêndulo aqui nessa tabela. Eu faço a medição e aí eu vou passando nessa tabela para saber como que a gente está, né, tá trabalhando. Então, dá 30 pontos, dá 50 pontos, a gente sempre vai olhar para saber como é que está o hertz e aí a gente poder trabalhar o óleo ideal. Claro que isso, gente, tem todo um diagnóstico, né? Eu faço uma mesa radiônica, então é um trabalho um pouco mais profundo. Então, tá aqui, ó, rosa damascena, que nós temos lá 320 Hz. Então, sistema corporais afetados, equilíbrio emocional e pele, tá? Influência aromática, é estimulante e elevador para a mente, criando uma sensação de bem-estar. O que acontece? Todo o trabalho que sempre que você lida, né, com holístico, sempre que você lida com frequência, com vibração, nós temos um objetivo, que é trazer o bem-estar que o ser humano tinha. A gente também trata, né, animais, mas é do ser, né? Trazer do ser o que ele tinha lá no começo. E todo mundo, quando nasce feliz, né? E tranquilo, em paz. Então, a busca da aromaterapia e dos trabalhos de energia, ele é sempre trazer essa felicidade e essa paz. E a gente, como que a gente traz isso? Através do bem-estar, trabalhando o equilíbrio emocional, tá? Então, a gente parte daí. Claro que o físico, emocional e espiritual precisam estar bem alinhados. Bom, então, o uso histórico, a propriedade curativa da rosa tem sido usada na medicina ao longo dos tempos e ainda desempenha um papel importante no Oriente. O oriental usa mesmo
bastante essa rosa damascena. Eu assisto muito filme coreano e japonês, e eles fazem muito essa referência. Eles, quando eles estão preparando alguma coisa, eles usam muito a rosa.